Bom, nos anos 30, né, período da depressão econômica, a situação era bem difícil, né? O desemprego muito alto, acima de 20% nos Estados Unidos, né? Estados Unidos que normalmente tem desemprego ali de 4 a 6%, 6 já é uma coisa muito alta. Não digo agora no período da pandemia, mas no período de normalidade, 6% já é muito alto, né, de desemprego. Bom, o que que acontece, né? Você olha para a demanda agregada, né? Para a economia voltar a crescer, a demanda agregada tem que voltar a crescer. Então, aqueles componentes da demanda agregada, um ou mais deles, terá que crescer, né? Qual? Vamos pensar aqui, né? Consumo das famílias. Muita gente desempregada. E aqueles que estão empregados, né? Que estão recebendo seus salários? Vejam bem, eu estou empregado, mas eu estou vendo meu parente desempregado, meu vizinho desempregado, as notícias são muito ruins sobre as perspectivas da economia. Qual a tendência, né, racional do meu procedimento diante desse quadro? É gastar o mínimo possível. Eu vou economizar, porque eu posso ser o próximo desempregado, né? A situação está complexa. Então, nesse item C, você não espera aumento, você espera queda, né? Investimento. A empresa não consegue vender, né? Vende muito pouco. A ociosidade dela está muito grande. Qual é o sentido de uma empresa que tem uma ociosidade grande aumentar sua capacidade de produção? Não há sentido algum. Então não há investimento nesse contexto. É um contexto de forte recessão, forte, que a gente chama até de depressão nesse caso, né? Grande depressão dos anos 30. Vamos pensar, a gente pode exportar, vender para o exterior, né? Só que essa crise, ela se espraiou, foi uma crise internacional, né? Impactos no Brasil, por exemplo, na Europa, foi um período difícil. Os Estados Unidos pode ter sido o epicentro, mas é uma crise mundial. Então, você não tinha perspectiva de aumentar exportações naquele quadro. Qual é o único elemento, né, da demanda agregada, o único componente que a gente não mencionou? Gasto público. Então, o Keynes enxergava nesse elemento a única saída, né? Você tem que fazer gasto público. Só isso que vai recuperar a economia. E há uma discussão interessante também, inclusive que está em voga no momento atual, que é o seguinte: não, mas aí se eu aumento o gasto, eu aumento a dívida, né? Só que se eu aumento o gasto e recupero a economia de uma depressão, eu vou gerar uma receita de impostos que antes não havia, porque o Estado estava arrecadando muito pouco, que é mais que suficiente para pagar o juro da dívida e a compensa lá na frente. Então eu tenho uma dívida que vai ser administrável, pagável, mas eu tenho a economia agora crescendo. É melhor do que você ter uma dívida menor e uma economia que não cresce e que está caindo. É uma discussão atual, né? O Larry Summers, que foi secretário do Tesouro do Clinton, né, professor de Harvard, ele fala que nesse contexto atual o gasto público está se pagando. Então, se eu faço um gasto público, né, eu ajudo tanto a economia que vai me beneficiar em termos fiscais, em termos de arrecadação de impostos, que compensa o gasto público gerado, né? Não sei até que ponto procede, é um ponto de vista dele, alguns economistas aqui do Brasil compactuam com esse ponto de vista, mas é um ponto de vista, não é uma verdade, uma certeza, né? Mas o fato é que a ideia do Keynes é que o importante é você tirar a economia do buraco, tirar de lá. Tanto que tem alguns exemplos que são, digamos assim, quase que irônicos, né? Você manda um grupo para tapar buraco e manda um outro grupo para fechar o buraco. Mas qual o sentido disso? O sentido é que você gerou renda para dois grupos de mão de obra, de trabalhadores que estavam desempregados. E aí agora eles vão consumir, eles vão comprar coisas para eles. E aí, ao comprarem coisas para eles, eles estão gerando outras rendas, que vão gerar novos consumos, e aí você vai recuperando a demanda agregada. Em linhas gerais, eu poderia dizer que são as frentes de trabalho que havia nos Estados Unidos nos anos 30. Embora Desculpa. Embora a recuperação efetiva da economia americana só tenha vindo nos anos 40, ainda com os gastos públicos, mas com os gastos públicos bélicos, né, associados à Segunda Guerra Mundial.
Aí recuperou de fato a economia americana, né? Então essa é a ideia. Um outro exemplo, né, nesse quadro meio irônico assim, você coloca notas de dólares, de $100 dentro de garrafas, assim, enche bastante tudo, tampa a garrafa para não entrar umidade, para não estragar as notas, uma boa rolha, seja lá o que for. Pega várias garrafas dessas, leva para o fundo de uma mina de carvão abandonada, então coloca uma fortuna lá embaixo e explode a entrada da mina. Fala assim, quem quiser que vá buscar. Aí as empreiteiras, né, as mineradoras falam assim, olha, lá tem um verdadeiro ouro, entre aspas, né? Uma fortuna lá. Vamos comprar máquinas, né, perfuratrizes, vamos comprar equipamentos diversos, vamos contratar mão de obra para perfurar novamente esse túnel e chegar nessa riqueza. Qual é o sentido de fazer isso? Porque parece uma coisa ilógica, mas você está recuperando o que é a demanda agregada. Você está gerando rendas diversas que gerarão consumo, que gerarão novas rendas, né? Essa é a ideia. A gente não pode falar em termos macroeconômicos, a civilização egípcia, mas a construção das pirâmides vai nessa linha. Qual o sentido daquilo, né? Não importa ter sentido, você gerou trabalho, né? Mas eu estou pensando a construção da pirâmide, mas se ela fosse no regime assalariado tradicional, né? Não para a civilização egípcia, né? De certa forma, nós fizemos isso aqui. Foi interessante, né? De certa forma, não. Nós fizemos. Nos anos 30, o preço do café começou a cair muito. Cai muito, cai muito. A um ponto que desestimularia a colheita. Você deixaria o café estragar. O custo de você colher estava em sacar, né, transporte até o porto, superava, né, a receita com a saca de café. Então é melhor. Se eu colher, eu tenho prejuízo. Melhor deixar estragando. Mas o café era o principal produto produzido aqui no Brasil, né? Considerando esses efeitos que eu disse, multiplicadores, né? A renda ali gerada no setor do café gera novos consumos, novas rendas, ele era mais ou menos 60% do PIB do Brasil, principal produto de exportação. Então seria uma crise profunda. O governo interveio, né? Como? Comprando o café excedente. E era muita coisa. E ele comprou emitindo moeda. Depois, estudos posteriores mostraram que houve uma confluência de elementos, mas a emissão de moeda chegou a ser 55% do financiamento dessa compra de café. Comprou o café e queimou. Pensa para um observador da época, né, que não conhecia macroeconomia, o governo comprar o principal produto do país, considerada a riqueza do país, o café, e queimar aquilo. Era um desperdício brutal, uma coisa totalmente sem sentido. Mas tinha um sentido macroeconômico fortíssimo por trás. Porque ao fazer isso, ele gerou renda e evitou que a economia brasileira entrasse numa depressão profunda. Tanto que nós somos um dos países, né, no circuito capitalista menos afetados pela Grande Depressão, pela crise de 29, por causa dessa política de compra e queima do café que houve lá no primeiro governo Getúlio, né? Uma política nitidamente keynesiana, né? Usando as palavras do Furtado, talvez aqui eu me perca num outro ponto, mas ele diz o seguinte, né? Estávamos, em verdade, construindo as famosas pirâmides que anos depois Keynes preconizaria, né? Nós fomos keynesianos antes do Keynes preconizar isso, mais ou menos essa é a ideia, né? Mas, na verdade, ainda na hipótese do Furtado, isso foi uma coisa inconsciente. Esse impacto macroeconômico gerado não era fruto de um estudo deliberado. Você estava, na verdade, querendo proteger o setor cafeicultor que estava numa crise tremenda, né? O objetivo era menor, digamos assim, não tinha complexidade econômica no raciocínio que levou a essa ação, porque isso veio posteriormente com os estudos do Keynes. Embora Keynes já tivesse observações, intuições, escrevendo alguma coisa a respeito, só na obra de 36 que isso se consolida. E nós fizemos isso aqui no início dos anos 30, antes da obra da Teoria Geral do Keynes, né?
Então essa é a ideia do Keynes. Você, quando a situação tá muito ruim, um nível de ociosidade muito alto, uma depressão econômica, não há como esperar que outros componentes que não o gasto público, outros componentes da demanda agregada venham a crescer. Então, se os outros componentes não crescem, você só tem o gasto público. Essa é a ideia da política keynesiana. Eu vou deixar para vocês indicações de vídeo na descrição e serão complementares a essa aula, tá? Não deixem de ver. E lembrando o seguinte, que tudo que a gente fala e coloca aqui, tem coisas que são assim, aumento do preço, cai a demanda, né, de bens normais, digamos assim, que não sejam bens de Giffen. Isso não tem muita opinião, né? Mas é uma constatação. Mas muita coisa é opinião, é ponto de vista. Então vocês encarem dessa forma, né? Um dos vídeos que eu vou colocar é muito focado em ponto de vista, né? Então não é para vocês acharem que está certo ou errado, mas para vocês verem como que um argumento se desenvolve. E depois vocês vão criar análise crítica para concordar ou não com esses argumentos, tá certo? Essa é a ideia. Então não deixem de olhar os vídeos que serão complementares a essa aula, que estarão na descrição aqui do vídeo. Tudo bem?